Olá, pessoal! Sejam bem-vindos aos Cérebros Cursos Online. Eu sou o professor Fagner Brandão e esta aula é de História. Antes de partir para o nosso assunto de hoje, siga o curso Cérebros nas redes sociais e também as minhas redes sociais, professor Fagner Brandão. O nosso bate-papo será sobre sociedades da Antiguidade Ocidental. Vamos falar do período clássico das sociedades, falando sobre Grécia e Roma, nos aspectos socioculturais, políticos e também econômicos, o início da nossa civilização. Nesta linha histórica, vale relembrar que está aqui, pré-história, que foi dividida em Mesolítico e Neolítico, a Antiguidade Clássica, que fala do início da civilização na Grécia Antiga e Roma Antiga, do Egito, Mesopotâmia, Babilônia, os persas, período da Antiguidade Clássica. Depois da Antiguidade, virá a Idade Média, que também fala de Roma e Grécia nos inícios do sistema de feudalismo, dos sistemas econômicos. E depois a Idade Moderna, Contemporânea e a Atualidade. Vamos ficar, então, com a Antiguidade Clássica, bem no início da civilização, Grécia Antiga e Roma Antiga. Pessoal, qual é o conceito de clássico? Estamos falando de antiguidade clássica, e vocês vão ver muito isso nos textos, nos livros, né? Quando eu falo de clássico, se eu falo do clássico de um clássico de cinema, o filme Rei Leão, ele é um clássico? Sim, com certeza, ele é um clássico que ainda é visto até hoje, emociona várias pessoas, ultrapassou gerações, e ele alcançou várias gerações, como crianças, adolescentes, jovens, adultos e até pessoas idosas que gostam desse filme. Assim como talvez o filme Hércules, né? E um clássico de futebol. Para o estado de Goiás, quando acontece o enfrentamento aí do Goiás e Vila Nova, é considerado um clássico do futebol? Sim, com certeza. E a música? Quando nós falamos de um estilo musical, música clássica, estamos falando de Mozart, Beethoven, um estilo clássico. Quando eu falo de arquitetura clássica, olha só, Grécia e Roma, aqui os coliseus, é um estilo de arquitetura clássica que influencia até hoje nas arquiteturas que nós temos. Então aqui eu encontro o conceito de clássico. Quando eu falo de antiguidade clássica, não estou falando apenas de algo antigo, velho, mas algo que se tornou referência, que ultrapassou gerações, que influenciou. E é este período que nós vamos entrar. A formação política na Grécia Antiga e as noções de cidadania que trouxeram para nós. Vamos ver? A Grécia Antiga era dividida em polis. As polis gregas eram cidades-estados, um pouco diferente do conceito de cidade que nós temos nos dias atuais, que tem um prefeito, deputados. Essas polis, elas eram uma cidade, é como se fosse um grande estado organizado em uma única cidade, né? E foram resultado da união de várias tribos. Essas tribos, elas eram divididas em pater, que era o chefe político daquele clã, os genos, que era a família. Eu vou passar aqui para o próximo slide, ficar mais fácil para a gente entender. Olha só. O pater, que era o chefe das tribos, os genos, que eram ali as famílias, né, o pai, mãe, filhos, e as pequenas frátrias. Pequenas frátrias eram as famílias que iam originando das próprias famílias e tendo a sua própria cultura. Essas várias frátrias originaram as tribos na sociedade antiga. E várias tribos que foram se juntando deram origem a polis. E as polis mais conhecidas da sociedade antiga é Atenas e Espartas, no mundo greco-romano, né? Então, ou seja, essa polis juntou várias tribos que tinham várias culturas e tiveram que se organizar de forma civilizatória. Aqui nós temos um tipo, né, de polis aí, ou de sistema, para vocês entenderem, que vai lembrar muito mais tarde o sistema de feudalismo, lá na Idade Média. Mas olha só, aqui nessa polis nós tínhamos no alto da polis a Acrópole, que era um local onde estavam os templos, né, ali. Abaixo da Acrópole tinha o que era chamado de Ágora, que era uma praça pública onde os cidadãos, né, dessas polis discutiam as políticas, ou seja, os cidadãos tinham poderes como deputados, senadores, de discutir, e eles discutiam nessa ágora. Tinha a parte da zona rural, e a entrada dessas polis eram geralmente o que está aqui embaixo, os portos que tinham. Beleza? Vamos lá. O Ocidente clássico na Grécia destacou-se pela filosofia e pelas ciências. As ciências
que originaram, então, os primeiros pensadores aí da física, da química, da matemática, biologia, medicina, astronomia, geografia e até mesmo da história. Nós temos grandes pensadores aí como Platão, Sócrates, Aristóteles, que é deste tempo da Grécia e da Roma antiga. Né? Na literatura, foi o período que se aperfeiçoou o alfabeto, né? Evoluiu o alfabeto fenício e também o estilo literário de drama, de romance, de novela. Né? O primeiro estilo de novela é nesse período já que vai surgir. Né? Os ensaios, até mesmo esse estilo de biografia que nós conhecemos. A língua grega era mais conhecida naquele mundo da época do que a própria língua inglesa nos dias de hoje. Na arte, destacou-se a arquitetura e a escultura. Veja só, aqui nós temos tipos de colunas que representam tipos dessa arquitetura, dessa arte da época. O tipo dórico, jônico e coríntio. E as esculturas desta época destacavam-se em figuras humanas. Nessas imagens vão ver que Aristóteles e Platão são esculturas. E geralmente as esculturas, elas retratavam detalhes deste corpo humano, tá? O teatro surgiu nesta época, trazendo estilos como tragédia, comédia, e os atores, para representar os primeiros personagens, eles utilizavam apenas máscaras, criando então a encenação dos personagens. A sociedade antiga, ali na polis de Esparta, ela era dividida conforme essa pirâmide aqui, olha só, no topo da pirâmide, os esparciatas, palavra que origina de Espartas, né? Que eram cidadãos espartanos. Eram homens livres que viviam à disposição de servir de lutar no exército. Abaixo deles tinham os periecos, homens livres que cuidavam especificamente do comércio e do artesanato. A maioria deles eram estrangeiros que vieram ali para Esparta. E os ilotas, que eram homens presos, escravos presos que trabalhavam e serviam nas terras para sustentar, então, os esparciatas. Em Atenas, como eu disse para vocês, cada polis era uma cidade-estado e tinha suas próprias regras, sua própria organização de civilização, sua própria política, suas próprias leis. Então, elas diferenciavam um pouco uma da outra. Em Atenas, a divisão já era mais detalhada. No topo estavam os eupátridas, que eram os grandes proprietários rurais que comandavam o topo da pirâmide. Depois os demiurgos, que eram então os comerciantes, ainda aqui a maioria eram estrangeiros, né? Os georgóis, essa palavra é difícil de falar, né? Georgóis, que eram os pequenos proprietários. Eles tinham pequenas propriedades, como se fosse lá atrás, lá na frente, na Idade Média, os feudos, né? E os tetas, olha só que nome interessante, tetas, que eram, então, pequenos propriedades rurais, que tinham aqueles como se fossem os colonatos, os feudos, porém eles estavam endividados, estavam quebrados, e eles tinham que trabalhar para os seus devedores, as pessoas que eles tinham que pagar as dívidas, até pagar. Enquanto isso, eles estavam abaixo na pirâmide da sociedade. E, por último, eram os escravos. Os escravos eram geralmente comerciantes e pequenas propriedades de terra que quebraram e faliram tanto que tinham que trabalhar o resto da vida para pagar as pessoas. Porque naquela época o sistema de dívida era esse. Você se tornava escravo de quem você devia até você pagar a dívida. Olha só que diferente. Se fosse assim até hoje para pagar as nossas dívidas, quantos escravos nós não teríamos, né? Atenas e Esparta teve um sistema político organizacional de governo bem diferente. Vamos ver as formas de governo que surgiram nesta época e algumas perduram até os nossos dias atuais. Atenas dominou, foi a mais poderosa no comércio, né, urbano entre os gregos. E Atenas conheceu todas as formas de governos possíveis. Eles receberam, era uma polis muito aberta às influências dos estrangeiros, das outras civilizações. Então, eles iam modificando. Eles passaram pelo sistema de governo da monarquia. O que é a monarquia? Essa imagem aqui vai ilustrar para nós. Ó. É o sistema de rei, olha a figura do rei aí. O rei comanda a sociedade, ele é a mesma autoridade superior na religião, no exército, ele cria leis e ele é o próprio juiz das leis. Ele cria leis, aprova, ele é um poder absoluto. E eles passaram também pelo sistema de governo da oligarquia. O que é uma oligarquia? É um governo de poucos, para ficar mais fácil para associar, onde o comando é de grandes propriedades de terras ou grandes nomes de famílias ricas que comandavam e era sucessivo, de forma hereditária. Então, uma oligarquia. Poucos estão no governo.
e também passaram pelo governo de tirania. Tirania é um governo pós-guerra ou pós-golpes de Estado, como foi evoluindo mais tarde, comandado por pessoas que geralmente conquistaram, entre aspas, o poder mediante a força, né? Lutou ali, invadiu aquele território na guerra e assumiu, passou a ser o governo ali de forma forçada. Então, é um governo de tirania. Temos tipos de governos assim na história recente, atual, pelo mundo afora aí. E teve, por último, a democracia. A democracia, via de regra, dentro da teoria, começou lá, né, em Esparta. Olha só, claro que a democracia de Esparta era um pouco diferente da visão de democracia que nós temos hoje no Brasil e nos outros países. Mas o berço da democracia vai iniciar ali, que tem como princípio o quê? Todos os cidadãos são livres, acaba aquela divisão de classes, eles são livres e todos têm o direito de voto, de participação nas decisões políticas e administrativas do governo. Na democracia grega, mulheres, estrangeiros e escravos não eram considerados cidadãos, então eles não tinham o direito de voto, de participação na política ainda. Eram considerados cidadãos apenas homens com maiores de 18 anos que não fossem estrangeiros e nem fossem filhos de escravos, para serem cidadãos naquela democracia. Vocês entenderam que é um pouco diferente? Na democracia, na atualidade, todos podem participar. As mulheres, já no século XX, conquistaram o direito do voto. O voto hoje no Brasil é a partir dos 16 anos de idade, todas as pessoas podem votar e podem participar desta política, dessas decisões. No Brasil, esse voto ainda é obrigatório. Voltando aqui, Esparta implantou a oligarquia militarista, né? Então, Esparta era uma cidade aristocrática, agrária e era fechada, diferente de Atenas. Tá? Então, quando eu falei dos sistemas de governo, era Atenas. Agora, Esparta em si era um território fechado para as influências externas. Eles ficaram durante uma oligarquia. A oligarquia, olha só, governo de poucos, comandantes de propriedade de terras ou famílias e mais. Olha a diferença do governo. Militarista, ou seja, o exército que comandava Esparta. Como era dividida essa civilização? Olha só, cidadãos, que eu já iniciei falando ali. Homens com mais de 18 anos. Esses homens com mais de 18 anos participavam do governo e tinham muitos direitos. Podiam ser donos de propriedades, tinham que pagar impostos e eles não trabalhavam. Olha que curioso, olha que cômodo. Esses cidadãos não precisavam trabalhar. As mulheres desses cidadãos poderiam ser livres ou não, mas elas não tinham direitos. O direito delas era de dever obediência a um homem. Solteiras aos pais, casadas aos maridos. Não podiam participar da política. As mulheres que eram ricas, da nobreza, ficavam em casa. As mulheres pobres, dos camponeses, dos servos, tinham que trabalhar aí nos campos ou nos comércios. Abaixo tínhamos os estrangeiros, que eram pessoas livres, não podiam participar da política, não podiam votar, tinham que pagar impostos, tinham que trabalhar no exército em prol ali da civilização de Esparta e eles não podiam ser donos de propriedades. Normalmente, esses estrangeiros trabalhavam nos comércios, tá? Nas feiras, nos comércios ali. E, por último, os escravos, que eram homens e mulheres não livres, eram propriedades de algum cidadão lá do topo, trabalhavam, então, para sustentar os cidadãos, tá? E trabalhavam na agricultura e no serviço doméstico. Geralmente, eles eram prisioneiros de guerras, um território, uma tribo que perdeu a guerra, tornou-se prisioneiro, tornou-se escravo daquele povo, ou eram filhos desses escravos, desses prisioneiros. Como era a religião e a mitologia greco-romana? Vamos ver aqui. Era politeísta. O que é politeísta? Poli, de vários. Eles, então, cultuavam vários deuses. Exemplo, o cristianismo é uma religião monoteísta. Mono, de um Deus. E as religiões politeístas, que creem em vários deuses. E tinha uma característica do antropomorfismo. Antro, de homem, morfismo de animais. Ou seja, eles acreditavam nas figuras desses deuses com a junção de homens e animais.
E tinha uma divisão. Tinha os deuses que eram imortais, como Zeus, Hera, Ares, Atenas, e os deuses mortais, que geralmente eram heróis ou semideus, filhos de deuses com os homens, né? Com mulheres aqui da humanidade mesmo, ou homens. Certo? Esses semideuses ou deuses mortais, nós temos aí a mitologia de Teseu, de Hércules, de Perseu. Olha só, Hércules, um filme clássico que vocês podem ver que tem em filmes, ultrapassou gerações, sempre gostei muito de Hércules. E para as mulheres tem Xena, né, que é um filme que retrata esse período também. Né? E ele tem desenhos que vocês podem assistir aí. Hércules, da mitologia grega, tinha uma força sobrenatural, porque essa força era dada pelo seu pai, né, que era um deus. E essa força sobrenatural é muito parecida com o que nós temos recente da história do Hulk. Olha só, mas a lenda, a mitologia de Hércules é antes de Hulk. Tá? Olha aqui os deuses. Poseidon, Hera, Afrodite, Atena e Zeus. Agora nós vamos ver aí as diferenças um pouquinho, né? Quando eu falei de Roma, da organização da civilização e da cultura, nós temos aí as mitologias da origem dessa história de Roma. Essa imagem, muito comum quando se fala de Roma, é uma loba alimentando duas crianças, que é Rômulo e Remo, né? Tem a mitologia, o mito de Rômulo e Remo, que foram duas crianças deixadas em uma floresta e alimentadas por essa loba e criadas pela loba. E deu origem, então, a esse povo de Roma. Mas os historiadores acreditam que a população, a civilização romana, foi originada através da mistura de três povos que foram habitar na península geográfica, na parte geográfica chamada de Península Itálica, né, que eram os gregos, os etruscos e os italiotas, e deram origem a esse povo. Então, essa aqui é uma linha mais histórica. A primeira linha, da loba, é uma linha mitológica sobre a origem de Roma. Tá? Roma é a capital da Itália e está na península do mar Mediterrâneo. A cultura e a civilização romana foi espelhada em diversos povos, principalmente na cultura dos gregos. Daí os historiadores acreditam que os gregos também, que fugiram ali da Grécia, originaram essa civilização. Tá? E foi organizado, olha só, um sistema de mecenato, uma atividade que protegia, né, um sistema que protegia as artes e a ciência naquela época. Então, isso influenciou muito o início da ciência, como nós falamos, e o início das artes, das arquiteturas. E também tem algo como referência e destaque, que é o direito romano. Todo mundo que vai estudar direito vai estudar os princípios do direito romano, que era um conjunto de leis que vai influenciar nas normas jurídicas de regularização daquela sociedade clássica antiga. Esse conjunto de leis é o que nós temos hoje, a Constituição, né, federal das leis. Mas o primeiro direito romano, o primeiro conjunto de leis como referência, se você for estudar direito, você vai estudar isso aqui que eu estou falando. Mas é também nessa civilização romana que vai surgir. Vocês já ouviram falar daquela expressão política de pão e circo? O povo aumentou nos centros urbanos, nas polis. Tinha muita gente. Eles começaram a reivindicar porque não estavam conseguindo se sustentar e tal. Então, o que os governantes faziam? Iam para essas praças públicas, distribuíam pães para alimentar a fome deles e faziam as grandes apresentações artísticas circenses para amenizar a tensão popular e distrair, entreter esse povo. Tá? Então, daí a origem da expressão política de pão e circo. Os gladiadores, que tem muitos filmes sobre gladiadores, que vocês vão ver, eram escravos ou prisioneiros de guerra, que, olha que curioso, a civilização romana reunia toda em uma espécie de estádio para ver homens degladiando um com o outro até a morte ou degladiando com animais ferozes, leão e tudo, ursos, leão, nesta época. Eram atrações culturais, ver um homem brigar, degladiar com o outro. Quando vocês assistirem os filmes, vários filmes que tem sobre os gladiadores, vocês vão ver muito a ilustração deste período. As artes romanas destacam-se a literatura, a arquitetura e a escultura. Escritores e poetas como Virgílio, Eneida, Horácio,
e entre outros, e principalmente o historiador Tito Livio, que é um historiador que vai confirmar a história da igreja cristã e dos escritos da Bíblia, ele é consultado também, vai ser destacado nesta época. A língua de Roma, olha só, a Grécia tinha a língua grega como a língua falada e mais falada da época. E Roma tinha a língua latina. Essa língua latina deu origem a várias outras línguas, mas deu origem à língua do português, o português de Portugal e o português aqui do Brasil. Na arquitetura, Roma destaca com os teatros, os sistemas de basílicas e já tecnologias de arquedutos, templos religiosos e palácios. Essas imagens aqui, nós vamos ver imagens romanas, que ilustram a mãe amamentando, os filhos, a família, e já aqui imperadores. A diferença da escultura grega para a romana é que na romana eles retratavam apenas bustos. Então, as primeiras formas de bustos que nós vemos nos dias atuais foram pelos romanos, cabeça e busto, enquanto os gregos retratavam o corpo todo, tá? A religião romana era politeísta também, acreditava em vários deuses, mas era uma mistura, ela não tinha uma religião própria. Ela adaptou a religião grega, etrusca e oriental e misturou na sua religião. Olha como é, por isso que nós falamos sempre, quando falamos de mitologia, falamos de mitologia greco-romana, porque na verdade eram os mesmos deuses, praticamente, mas mudavam os nomes para a polis, aí, para o sistema romano. Olha só, no grego, o deus Poseidon era chamado de Poseidon, e em Roma, de Neptune. A deusa Ártemis, no grego, era Diana para os romanos. A deusa Afrodite, para os gregos, era a deusa Vênus para os romanos. E o deus Zeus, para os gregos, era Júpiter para os romanos. Quando vocês verem o filme Hércules, Xena, vocês vão ver muito falar desses deuses aí, que eram os pais. Esse daqui é um tipo de templo clássico romano nessa imagem aqui, ó. E por último, para casa, para vocês entenderem melhor esse assunto, eu fiz uma seleção de filmes aqui que vão ilustrar esse período que nós estamos falando. Hércules e Xena, que eu citei muito nessa aula, Mulher Maravilha, que é uma evolução, né, fictícia deste período, dessa história, Helena de Troia, que ilustra esse momento, Alexandre o Grande, que vai falar aí do período dos imperadores. E quando nós falamos de gladiadores, tem o filme Fúrias dos Titãs e Os 300. E Percy Jackson, que é um filme bastante atual, aí, muito assistido pelos adolescentes e jovens, que também, de uma forma fictícia, vai falar desses assuntos. Vale a pena assistir para vocês se interarem mais, tá? Agora vamos lá para a parte boa, que é os exercícios. Na Grécia Antiga, as cidades-estados então eram as polis, né, gregas, que se organizavam, que nós falamos, tinham o seu próprio sistema de governo e as suas próprias leis. Então, nós vimos que as cidades-estados, que eram as polis gregas, cada uma tinha seu próprio sistema de governo. Elas se originaram através das tribos, das várias tribos, né, que foram formando. Quais eram as principais cidades-estados? Essa pergunta aqui está de graça para vocês que prestaram atenção na aula, né? Qual é o nome das principais cidades-estados? Letra A, Babilônia e Atenas? Babilônia, não. Atenas? Sim, Atenas é um nome que nós falamos. Então, Atenas está certo, mas essa questão não é Babilônia e Atenas. Letra B, Esparta e Roma? Roma, não. Mas Esparta, sim. Babilônia e Esparta? Também não. Sendo a alternativa certa, Atenas e Esparta, as principais polis gregas, as principais cidades-estados deste período da Antiguidade. Beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima. Não esqueça de seguir o curso Cérebros nas redes sociais e também as redes sociais do professor Fagner Brandão.